Agora iremos para o quarto bloco, são as perguntas dos jornalistas, dos quais nós sortearemos o candidato a responder e formularemos a pergunta para cada candidato sorteado. Do primeiro candidato, início do bloco 4, que irá responder, nossa pergunta será Bajas Negre. Entrevista concedida ao Jornal de Piracicaba, o senhor foi o único candidato que mencionou a importância de recuperar mais rapidamente a economia local. Razão, inclusive, que o teria motivado a ser candidato novamente. O que, em âmbito municipal, se poderia fazer para, de fato e concretamente, trazer mais recursos e investimentos para a cidade e fomentar o comércio local? Não estaria na hora de privatizar o SEMAI como forma de angariar novos investimentos para a cidade? Por favor. Bom, queria agradecer a pergunta. Nós estamos num momento delicado da economia e a prefeitura, junto com a sociedade civil, ela pode dinamizar a aprovação de projetos, pode fazer parcerias com o governo do Estado de São Paulo, pode fazer parcerias com o governo federal, para que a gente possa ter novos investimentos. Do ponto de vista da prefeitura, ela pode facilitar os investimentos, analisando de forma mais rápida os empreendimentos, as construções de supermercados, de lojas, de indústrias e assim por diante. E criando sempre um ambiente favorável. E depois, ninguém vai investir se você não tem a mão de obra qualificada. Então, um dos compromissos nossos é continuar fazendo a qualificação profissional também nas parcerias. Aqui tem escolas técnicas do governo federal, escola técnica do governo estadual, tem escolas da Fundação Municipal de Ensino, tem escolas do Senai, todas elas foram modernizadas, ampliadas e melhoradas durante a nossa gestão. O que a gente vai continuar fazendo é esse tipo de trabalho, coordenado pela Secretaria de Emprego e Trabalho, que também foi uma secretaria criada no nosso governo, junto com os sindicatos. E com relação ao SEMAI, muita gente está falando do problema do SEMAI. O SEMAI tem problema e tal. Isso é uma estratégia de quem quer privatizar o SEMAI. É criar dificuldade, falar que tem dívida, que está quebrado, etc., etc., para facilitar no futuro a privatização do SEMAI. Eu quero dizer que não está no meu plano de governo privatizar o SEMAI, porque a parceria público-privada não é uma privatização da forma que alguns adversários meus falam. Daqui, quando terminar o contrato, todo o patrimônio do saneamento e do tratamento de esgoto volta para a prefeitura, como voltam todas as concessões feitas pelo governo federal e pelo governo estadual. Esse é o meu compromisso. Candidato Sérgio Spenasato. Entrevista também concedida ao Jornal de Piracicaba. O senhor frisou muito a questão do tratamento da água e esgoto em nosso município, ponderando corretamente que se trata de um monopólio. Sua intenção seria retomar o controle para o município. Contudo, ao voltar o controle do SEMAI ao poder público, o monopólio não continuaria existindo, afinal de contas, se trata, tecnicamente, de um monopólio natural. E em seguida. E ainda, se os contratos de parceria privada foram firmados a longuíssimo prazo, a rescisão desses causaria um elevado ônus ao município, como o senhor bem sabe, em questões de indenização por rescisão contratual antecipada. Qual seria a solução jurídica para isso? Bom, a Constituição prevê que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. E monopólio é crime. Tem legislação, monopólio é crime. Tem legislação que prevê a criminalização do monopólio. O monopólio público é negação do monopólio privado. O monopólio público, ele interessa, pertence ao conjunto da sociedade. Então, não é um monopólio, o monopólio público. O monopólio privado, sim, ele visa só o lucro e não o tratamento. Então, quanto mais o empresário, se ele não pensar no lucro, ele quebra. Então,
esse, obviamente, ele vai quebrar se ele não pensar no lucro. Enquanto que, para o município, quanto melhor a água for tratada, quanto melhor a água for cuidada, são menos pessoas nos postos de saúde. Então, o compromisso que eu assumo, de fato, é esse: retomar para o controle do município o tratamento do esgoto, porque interessa como saúde pública. Agora, obviamente, eu não quero quebrar o empresário. Eu acho que ele tem todo o direito de negociar e tal. Agora, tem outros setores que ele pode cuidar. Tem o setor do lixo, tem outras coisas. Só que primeira atitude que eu vou tomar é voltar ao município. Vamos negociar, vamos discutir, mas já sobre o controle do município de Piracicaba. Isso é um compromisso que eu assumo com a população, porque, para mim, saúde pública em primeiro lugar. E tratamento de água é saúde pública, não é objeto de ganância, de lucro. Porque monopólio, o que tem acontecido no país, o que a gente tem vivido no nosso país, são esses monopólios que estão da Odebrecht, do monopólio dos banqueiros, em cima da economia. E aqui em Piracicaba, caso eu seja eleito, essa responsabilidade eu assumo perante o povo piracicabano. Vai voltar, sim, senhor, para as mãos do município. Obrigado pela resposta. Próximo candidato a responder. Marcelo Filick. Entrevista concedida ao JP, o senhor foi o único candidato a mencionar a preservação da área ambiental do Tanquã e o projeto Beira-Rio. Poderia nos dizer com mais detalhes como isso seria feito e com que recursos? Bem, o Tanquã é o nosso Pantanal, para quem não conhece, né? É o Pantanal, o mini Pantanal que a gente tem aqui descendo o rio. Então, a ideia é a gente utilizar esses recursos, até muito mais da iniciativa privada, para explorar comercialmente e turisticamente essa região. Tá? Se o pessoal vai para Bonito visitar o Pantanal, por que não usar o nosso rio, que é a nossa artéria, a nossa veia aqui principal, para utilizar muito mais fortemente como turismo? Dá para se navegar com pequenos barcos aqui, dá para se estimular tudo isso, e também utilizar o Centro de Tradição Caipira, que já soube que tem gente que vai copiar a ideia, né, Barjas? Então, de chegar a estimular isso daí para essa nossa tradição, essa tradição do rio, essa tradição que a gente tem de vários lugares aqui na região, Santana, Santa Olímpia e tal, para estimular essa nossa tradição caipira. Os recursos, a iniciativa privada consegue isso. O que a prefeitura tem que fazer é coordenar os esforços, coordenar essas ações que dá para se fazer ao longo do rio e do turismo. Então, não precisa destinar grandes recursos, é muito mais coordenação. Como tornar Piracicaba um centro de agronegócios, né? Então, a Agtech Valley conseguiu desenvolver, através apenas de uma aglutinação das ações, conseguiu atrair empresas para trabalhar agronegócios e trabalhar a parte de bioenergia. Então, é muito mais coordenação, planejamento e ação do que recurso propriamente dito. É muito mais política, né? O candidato sorteado é o senhor Edivaldo Brito. Bem, também em entrevista concedida ao JP, o senhor deu grande importância à área da saúde, dizendo que seria necessário ampliar o programa Mais Médicos do governo federal. Contudo, os médicos atuantes na cidade, bem como a direção do Conselho Regional de Medicina, já se posicionaram por diversas vezes contra esse programa. Como o senhor irá resolver esse impasse? E ainda, outra questão relevante na saúde municipal é que muitos médicos contratados ou faltam ao trabalho, ou se atrasam, ou pior, saem até mais cedo nos plantões. Muitas vezes com a conivência de outros profissionais de saúde. Como o senhor resolveria esse problema ainda maior? Pois é. Como a saúde de Piracicaba é um caos, eu já fui presidente de hospital público
E eu sei que realmente existe uma dificuldade, mas nós conseguimos administrar um hospital com seriedade e com parceria com os próprios médicos. Na verdade, a gente tem dificuldade hoje em Piracicaba de especialistas, tanto é que a população leva aí por volta de 6 meses, 8 meses, até 1 ano para conseguir, 1 ano e pouco, para conseguir um médico especialista. Primeiro que esse médico, esse especialista, ele precisa ser valorizado para que ele possa se manter. A gente tem que analisar, fazer um diagnóstico sério do que ocorre no nosso município e aí valorizar os nossos profissionais para que eles possam realmente atender bem a comunidade e a gente diminuir essa grande fila. Quanto à saúde, eu vejo muito reclamação financeira, como você vai fazer, que o município está com problema. Se o candidato hoje ele é candidato a prefeito e ele está preocupado que o município está com problema e que ele não vai conseguir fazer nada, eu acho que ele entrou no lugar errado. Ele não deveria ser candidato a prefeito, porque o candidato a prefeito tem que saber que você vai administrar com ou sem dinheiro. Você tem que administrar com pouco dinheiro, porém buscar as parcerias fora, governo do Estado, governo federal, para você fazer. Outra coisa, quem está em casa agora, a senhora e o senhor que está em casa e não sabe, como a grande maioria, não sabe qual é o orçamento do município de Piracicaba, é quase 1,6 bilhão de reais. E eu já disse aqui, a nossa prioridade não é cimento, a nossa prioridade não é viaduto, a nossa prioridade é gente. Por isso, todo o dinheiro que foi gastado com viaduto, dessa vez, na nossa administração, ele será investido na saúde. Por isso, saúde, prioridade máxima. Humanizar os nossos funcionários, valorizar a nossa equipe da prefeitura, especialmente da saúde, para que a gente possa, junto com essa equipe, fazer um bom trabalho. Próximo candidato a responder a pergunta, Luciano Almeida. Nenhum dos candidatos à prefeitura mencionou nas entrevistas a instalação da empresa Hyundai na cidade, seja como sendo positiva ou como sendo negativa para a cidade. Como o senhor vê a questão e quais as medidas efetivas que faria para recuperar a economia local, hoje bastante estagnada e sofrendo efeitos da crise econômica nacional? Por favor. Bom, Marcelo, esse é um assunto que é a minha praia, né? Eu acho que no mundo público, né, meus 3 anos como secretário de Indústria e Comércio em Piracicaba e os 7 no governo do Estado foram fazendo projetos para desenvolvimento econômico sustentável, geração de emprego e renda. E me preocupa muito, porque realmente os grandes anúncios de grandes empresas que vieram para Piracicaba foram em 2005, 2006 e 2007, no momento que eu estava aqui. E depois disso nunca mais teve nenhum anúncio de nenhum grande projeto e nenhuma grande empresa que se investiu em Piracicaba. Então tem alguma coisa errada, porque não é possível que a gente perdeu a capacidade de atração dessas empresas. Piracicaba é uma cidade espetacular. A ambiência que a gente criou aqui, quando a gente conseguiu trazer as escolas técnicas federais, estaduais, reformá-las, poupa-tempo, próprio anel viário, energia, gás, tudo que foi feito para dar condições para as empresas virem, né, a capacitação profissional, tudo que foi feito, não se perdeu, está aqui. Fora o povo piracicabano, que acolhe muito bem todos os estrangeiros ou os migrantes que aqui vêm. Então, não é possível que a gente perdeu essa capacidade. Eu acho que aqui é uma falha de gestão. Eu acho que se perdeu, depois que eu saí daqui, infelizmente, se perdeu a capacidade de profissionalizar essa estrutura, de continuar divulgando Piracicaba como rota de investimento. Perdeu-se a capacidade dessas estruturas de atrair, de produzir, de crescer e, principalmente, diversificar a nossa economia. Né? O parque automotivo ele não se restringe em si ao setor automotivo, ele gera milhões de oportunidades. Né? Nós aqui também temos que dar graças a Deus, o nosso orçamento é 1,5 bilhão, foi graças a essas empresas que vieram. É importante demais atrair empresas. Por isso que no nosso projeto tem a Invest Pira, que é o profissionalismo para a gente continuar atraindo grandes empresas para a nossa cidade. Próximo candidato a nos fornecer a resposta será o senhor Wilson Trindade. Em entrevista concedida ao Jornal de Piracicaba, o senhor menciona que se dedicará, se prefeito eleito, à construção de um cadeião, ou seja, uma unidade prisional, com o objetivo de, neste cadeião, prender os criminosos e cleptomaníacos.
Contudo, a competência para a construção e administração de unidades prisionais, portanto, cadeias, é exclusiva do governo do Estado e não do município. Além disso, ponderamos que cleptomaníacos, na verdade, não são criminosos, mas são pessoas portadoras de uma doença psiquiátrica que tem uma compulsão por subtrair coisas. Logo, não poderiam juridicamente ser encarceradas em prisões como criminosos. Como é que o senhor pretende, então, dar cumprimento a esses objetivos? Bom, primeiramente, eu quero agradecer às pessoas que já ficaram minhas fãs e meus fãs, né? Muito obrigado, Piracicaba. Até eu quero aplaudir a moça aí do 22325, a Grécia, que é candidata a vereadora. E ela disse que a gente está indo muito bem, muito obrigado. E que, por que eu não citei que vou cortar, primeiramente, o meu salário? Pode ver o Facebook do Trindade, que a gente não tem outra, só tem 20 segundos de televisão, né? Mas nós vamos, primeiramente, cortar 50% do salário do prefeito, tá bom? Para depois cortar os vereadores. Agora, quanto ao cadeião, o que eu digo é o seguinte, gente. A gente que é honesto, né, em Piracicaba, no Brasil, a gente fica com o saco cheio, desculpa a expressão, de ser honesto. Vai ter uma época, viu, Marcelo, que a gente vai ter vergonha de ser honesto no Brasil. Então, o que eu coloco, essa aí é uma sugestão até assim, para chamar atenção, e que o povo de Piracicaba do Brasil se toque, né? Para não votar em pessoas que têm passagens. Nós temos que ver a vida progressiva do candidato. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei assim o seguinte, gente, dessa tal forma, que nós, Trindade, fará um cadeião para, assim, prender futuramente os possíveis sanguessugas, sevandijas e cleptomaníacos da política de Piracicaba. Agora, veja bem, o que disse o meu amigo, o advogado aí. Infelizmente, no Brasil, gente, se não for julgado em segunda instância, não acontece nada. Então, a pessoa é indiciada, ela depois é absolvida. Tem bons advogados, ótimos advogados. Então, a gente perde a sensibilidade de ser bom, de ser honesto na cidade. O cadeião, eu coloquei mais para chamar a atenção desse povo nosso que, infelizmente, está votando sempre nas mesmices, né, gente? O cadeião, ele pode ser, viu, Marcelo? Ele pode ser num ser de nível competência municipal, mas nós faremos eventos e solicitaremos os deputados federais autorização, sim, para construirmos o primeiro cadeião municipal do Brasil em Piracicaba. Muito obrigado, muito obrigado. Senhor Magno Pérez. Entrevista ao Jornal de Piracicaba, concedida recentemente, o senhor frisou a intenção de ampliar a denúncia de um golpe do Estado no país. Recentemente, nós tivemos um episódio, até um pouco constrangedor, aqui em que vários indivíduos portando bandeiras do seu partido, o PCO, invadiram aqui mesmo a sede da CIP e picharam ali na parede interna da entidade as palavras "Fora Temer". O senhor entende que isso seria ampliar a denúncia de um golpe de Estado? O senhor apoia esse tipo de ação? Então, o que aconteceu foi um movimento Fora Temer, e esse movimento não é do PCO. Tinha pessoas do PCO no movimento, mas isso são várias correntes, vários grupos, partidos, coletivos que participaram da passeata, né, que não foi só aqui na CIP, mas sim em outros espaços da cidade. Nós entendemos que o golpe está sendo realizado, um grande golpe de direita, onde os direitos dos trabalhadores estão sendo apagados, como apagar uma lei, né, a CLT, os direitos de aposentadoria, os direitos à educação, a desregulamentação das verbas sociais. Então, o Partido da Causa Operária, ele é a favor da expressão, que as pessoas possam ter a sua liberdade de expressar o seu pensamento, as suas ideias, da forma que eles possam fazer. Muito obrigado. Próxima pergunta será para o candidato Tiago Nalesso.
Também em entrevista concedida ao JP, o senhor disse que ser muito importante devolver ao povo de Piracicaba o poder de decidir sobre obras e serviços municipais. Contudo, nossa Constituição diz que o poder que é emanado do povo se dá por meio de representatividade e não por meio de consultas diretas. Ou seja, o povo decide indiretamente ao eleger seus representantes e estes decidem pelo povo durante a vigência dos mandatos. Portanto, a competência para convocar plebiscitos diretos seria, em tese, exclusiva do governo federal. A pergunta é, como que o senhor operacionalizaria essa ideia de consultas diretas? E a segunda pergunta seria, uma vez obtida essa chamada opinião do povo, ela de fato, o senhor entende que representaria a opinião de todos os eleitores de Piracicaba? Por favor. Muito obrigado pela pergunta e pela possibilidade de esclarecer isso, né? Fica evidente que a pergunta ela tem uma falha de conhecimento jurídico no que se refere à interpretação da Constituição brasileira. A Constituição brasileira ela prevê mecanismos diretos e indiretos de participação popular. Ela possui uma série de indicativos principiológicos relacionados a direitos fundamentais que estabelecem uma série de direitos, inclusive o direito à verdade, o direito à prevalência do interesse público sobre o interesse privado e uma série de outros princípios ligados à questão das decisões coletivas. Agora, como é que se faz um processo de ampliação da participação popular numa cidade como Piracicaba, cumprindo efetivamente os valores principiológicos que são claramente expostos na Constituição Federal? Nós temos aqui o orçamento participativo, ele já existe. O que ele não tem é uma radical democracia no seu processo de implantação e teve no seu processo uma redução significativa dos valores relacionados ao orçamento participativo. Então, uma forma de você ter a participação popular é ampliando, lutando na Câmara, tendo uma posição firme do prefeito para ampliar o orçamento participativo e democratizar o acesso das pessoas. Nós temos as audiências públicas, um instrumento fundamental para ouvir a população, que é constitucional e que depende apenas da vontade coletiva, da vontade pública do agente do Executivo. Nós temos a possibilidade de fortalecer e democratizar os conselhos municipais, torná-los todos deliberativos. Temos a possibilidade de tornar o portal da transparência um portal efetivamente que dá acesso às informações à população de Piracicaba. Portanto, em sintonia com o que dispõe a Constituição da República, a participação popular é justamente o que ela prega. Muito obrigado pela resposta.